Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí tudo sobre essa vitória do time do Flamengo para cima do Internacional dentro do Maracanã. O Flamengo que venceu por 1-0, né, com gol do Bruno Henrique. Mais uma vez o Bruno Henrique aí salvando o time do Flamengo e fazendo 1-0 aí no primeiro jogo das oitavas de finais da Copa Libertadores da América. Ficou interessado? Quer saber tudo que a mídia falou dessa vitória do time do Flamengo, né? Todo o desempenho do time do Mengão no primeiro tempo e também a análise desse segundo tempo horroroso do time do Flamengo e muito mais. Então assiste esse vídeo até o final. Mas comenta aqui embaixo o que é que vocês acharam, principalmente a respeito desse segundo tempo do time do Flamengo. O que foi que mudou aí do primeiro tempo para o segundo tempo, tá certo? E agora sem mais enrolações, bora pro vídeo. Entrando nessa questão da escalação inicial, né? Não sei se você concorda ou discorda. Bom, assim. não ótimo, tá? Sim. Não sei se você concorda ou discorda, mas assim, independentemente do gol do Bruno Henrique, que aí tem a escalação do Bruno Henrique, fez o gol, o engenheiro de obra pronta veio aqui e deu certo. Mas me parece que as opções do Felipe Luiz aí, até falando mesmo do próprio Bruno Henrique, foram muito bem feitas, né? Que as escolhas aí para a saída do Flamengo no jogo foram boas, né? Boa noite a todos. Bom, primeiro que acho que assim, independentemente da escalação, pro bem e pro mal, esse foi um típico jogo do Flamengo de 2025. Tudo exatamente como costumam ser os jogos do Flamengo. Por que eu tô falando isso? Muito mais volume de jogo do que o adversário. É algo comum a todos os jogos do Flamengo. Sim. Talvez um número de chances inferior a este volume, né, na proporção. Também é algo comum a todos os jogos do Flamengo. Muita segurança defensiva e poucas chances criadas pelo adversário. Comum a todos os jogos do Flamengo. Definição numa bola parada. Comum a muitos jogos do Flamengo. E acho que o mais importante para o torcedor e para o Felipe Luiz, a vitória. Também tem sido muito comum. Ou seja, o filme é repetido. É um filme repetido, acho que para absolutamente uma coisinha. tudo que... E até um risco, foi assim contra o Galo, foi assim em outros momentos, até um risco numa bola que cruza de zagueiro para zagueiro ali, quase que o Inter apronta ali, e foi assim contra o Galo, por exemplo, na ida, que quase também que aprontou, só porque realmente tudo se assemelha. Então, eu acho que é tudo muito parecido, tem sido assim, e acho que entre prós e contras, a tabela do brasileiro e a própria vitória na Libertadores no primeiro jogo das oitavas, mostram que acho que o saldo é positivo. Contra o Internacional, que obviamente sabendo dessa qualidade jogou do jeito que jogou no primeiro tempo, né? Claramente tentando diminuir ao máximo possível as chances que o Flamengo ia conseguir criar, e tô com o Zupac. Eu acho que apesar do Flamengo ter dominado completamente a primeira etapa, não é que criou um caminhão de oportunidades para fazer 2 ou 3. Então acho que a vitória do Flamengo é justa, a margem também é justa, e sobre as escolhas, eu acho que essa é uma escolha absolutamente comum, não só para esse jogo, normal, não vejo nenhum problema pelo rendimento do Bruno Henrique e pelo não rendimento do Pedro. Se a gente for olhar de maneira geral, houve toda a polêmica, houve toda a discussão, obviamente pela grandeza do Pedro, pela importância e pela qualidade dele, toda vez que ele estiver de fora vai ter essa discussão, né, sobre se ele deveria ou não começar jogando. Agora, isso vai poder acontecer sempre nos jogos do Flamengo. Porque você olhava para o banco de reservas no intervalo e falava, caramba, e aí talvez isso eu discuta um pouco em relação ao Felipe Luiz, que talvez tenha demorado um pouquinho para mexer. Ele mexe na lateral direita e acho que tinha que mexer, acho que o Emerson Royal é um caso à parte do qual a gente pode falar depois. O cara foi vaiado. Depois a gente fala disso. Depois a gente fala. Não vou entrar ainda nesse tema, mas... Mas eu acho que assim, quando o Flamengo cai de produção no segundo tempo, no começo do segundo tempo, e isso tem sido comum aos jogos do Flamengo, você olha para aquele banco, talvez eu mexesse antes, eu fizesse as alterações que ele acaba fazendo depois, um pouquinho antes. Mas de maneira geral, acho que sim, o confronto está aberto e vale lembrar, né, o que é oitavas de final de Libertadores. 5 jogos até agora, a gente só teve 0-0 e 1-0. Ou seja, é uma competição difícil, né? Independentemente das diferenças que você possa encontrar. E são, evidentemente, oitavas de finais que com esses placares estão todas, umas mais, outras menos, estão todas abertas. E até isso, desculpa, Visa, até isso de demorar a mexer não é algo de hoje, é algo também recorrente nesse Flamengo do Felipe Luiz. Eu acho que você olhando as opções que ele tinha no banco, tá pegando o gancho no que você... fala, por exemplo, Carrascal, chegou há pouco tempo. Não tinha entrado ainda. Você pega o comportamento dele pré-carreira do Flamengo,
e você não tem certeza que ele vai manter essa intensidade de marcação alta, esse jogo que tem muito a cara do técnico. O próprio Felipe justificou isso para não usá-lo no jogo contra, acho que foi antes, não sei se foi o jogo contra o Mirassol, o primeiro jogo que ele ficou no banco foi contra o Galo, não foi no jogo da volta? Mas a cobrança que ele quase entrou ali no segundo no final foi contra o Mirassol. Justamente era por esse desajuste. Porque o Samuel Lino, você não precisa adaptá-lo mentalmente ou de comportamento de jogo para ele ter um padrão de intensidade que o Felipe quer do seu jogador. O Carrascal vai precisar disso. Então o técnico, quando coloca um atleta como esse, e é óbvio que o Flamengo hoje sentiu um pouco a falta da Arrascaeta, que geralmente não entrega isso, mas compensa com outras questões, principalmente na construção por dentro. O Felipe troca, usando os 3 jogadores de velocidade de pressão, mais outro que pressiona na frente, o Bruno, mais adiantado, por muita pressão alta, né? E enquanto o Flamengo conseguiu fazer isso bem feito, o Flamengo tornou o jogo de uma equipe só. Só o Flamengo jogava com a bola, o Inter se defendia bem, sim, mas o Inter se defendia. E o que me chama a atenção nesse Flamengo, até agora, do Felipe Luiz, é que eu adorava o futebol do Felipe Luiz. Sim. Inclusive defendi que ele não devia ter saído da seleção quando o Marcelo voltou, na Copa de 18, etc. Eu adorava. Achava ele menos técnico, porém mais consistente que o Marcelo. Marcelo mais jogador com bola, mas sim, Felipe mais técnico, marcava melhor. Se eu pensasse no Felipe como jogador, como seria um time com a cara do Felipe? É isso. Não quer dizer que vai ser diferente, que ele não vai se desenvolver como técnico, até porque ele está começando como técnico, ele vai desenvolver muito. Porque ele trabalha muito, é muito inteligente. Mas o time tem muito a cara do Felipe jogador. De marcar duro, de ser extremamente competitivo, de pouca oscilação. Às vezes até menos criativo do que podia ser. Porque isso não condiz muito com o discurso dele quando assumiu o Flamengo, né? E aí, pessoal, o que é que vocês acham aí? Vocês acham que o Flamengo hoje ele tá mais defensivo do que ofensivo? Vocês acham que o Flamengo deve jogar assim? Ou vocês acham que o Flamengo, a cara do Flamengo deve ser um time muito ofensivo? Qual a opinião de vocês? Vocês concordam aí com o que foi falado ou não? Ele tá eu só acho que é uma construção. E o começo foi mais empolgante em relação ao espetáculo. Tinha mais a ver com o discurso dele. Mas tanto que no começo... Quando tiver inconsistente, quando a gente viu na primeira fase da Libertadores. Eu digo, no ano passado, quando ele assume, em setembro, né, vai fazer um ano mês que vem, Copa do Brasil contra o Corinthians e tal, e o time encanta no começo. Inclusive, a comparação era com a memória de 19. Jesus, Mas a gente tem que também levar em consideração que os times se preparam mais para enfrentar o Flamengo. Então, assim, o efeito novidade daquele trabalho já passou. Agora é o efeito consistência. E o time é indiscutivelmente consistente, né? Corre pouquíssimos riscos, talvez não crie tanto quanto as pessoas esperam, mas está quase sempre em vantagem dentro das partidas, né? E tem uma coisa também, começa muito nessa cobrança, né? Há quanto tempo existe uma cobrança de que o técnico do Flamengo tem que ter a tal cara do Flamengo, que ele tem que jogar, tem que ter a bola e tentar replicar o que já foi visto no já longínquo 2019. E no começo ali o Felipe, eu acho que é início de trabalho, e também não tinha muito o que treinar para apresentar, então é assim, vamos no intuitivo de um time que tem a bola. Acontece. Hoje, a ideia já é outra. Não é que hoje o time buscou ter a bola para criar, e aí ele está tendo um pouco mais de dificuldade, não está replicando o que falou. Para mim, a escalação do Bruno, inclusive, ela passa por ter 4 jogadores, é Samuel Lino, é Bruno, é Plata e é Luiz Araújo. Subindo, sufocando. O Inter praticamente... Você não viu o Alan Patrick em campo no primeiro tempo. Não viu, porque a bola não entra na primeira linha, que dirá chegar no Alan Patrick. Uhum. Então estava muito claro que o Bruno entra por ali. Sim, bola aérea também, que é uma arma do Flamengo e é uma fragilidade do Inter. Mas muito para ter esses 4 homens lá para sufocar. Então não é que partiu de ter a bola e circular para criar. Partiu de sufocar e é uma característica dele. E não dá para dizer se é errado dele ou não. É o jeito dele, como o Vitor estava definindo aqui agora. E tem dado certo. Sim. O primeiro tempo do Flamengo com essa proposta, ele costuma dar muito certo. Contra o Galo, na derrota em casa, deu certo. Teve a falha pontual, que saiu o gol do Galo. Contra o Galo na volta, o Zupac pontuou. Sim. Deu certo. Ótimo primeiro tempo. Hoje, deu certo. Em outro jogo, então assim, não dá para sentar e falar, mas o que me preocupa, assim, me preocupa não, que eu olho para o time do Flamengo é que, de novo, dentro daquela checklist ali, boa do Jean, até das coisas que se repetem, é um segundo tempo que cai. Cai porque as opções do banco ainda não estão prontas, como o Carrascal, cai por uma questão física do ritmo que se tentou imprimir no primeiro tempo, cai porque o adversário também começou a notar e o Inter também se lança um pouco mais, parece que respeita muito no primeiro momento essa pressão. Isso eu acho que dá para discutir. Agora, é o jeito do Felipe e é um jeito que você pode gostar ou não, mas o que o João falou,
E no final das contas, é a vitória também. Você vai ter o tropeço contra o Galo por um erro pontual, que hoje também teve uma bola de segundo tempo, eu repito, correu ali um risco que eu acho que não precisava no momento de mais volume do Inter. Mas você tem uma cara. O Flamengo, a gente sabe como é que ele vai entrar em campo hoje para tentar se impor. E aí, mas queria que jogasse mais com bola, fosse mais... O Arrascaeta não estava em campo, você tinha quase que um buraco aí, que talvez a solução fosse meio pressionar para ter a bola. Não ter a bola para tentar criar de um setor de criação que talvez... O Calçade está com a gente. E partindo do princípio que quase todos os times no Maracanã vão jogar contra o Flamengo com a linha mais baixa, você tem que incomodar a saída desse time. E a melhor maneira é você deixando o Pedro no banco, em alguns momentos o próprio Arrascaeta, o Felipe deixa no banco também para ter um início mais pressionante e colocar os jogadores mais intensos que ele tem, que é o que ele fez hoje. Vamos acionar o Paulo Calçade chegando com a gente nesse linha de passe. Calçade, tudo bem aí com você, meu querido? Acompanhou o jogo em loco, a nossa transmissão aí na ESPN, no Disney Plus. O que você achou da atuação do Flamengo, hein? Satisfatória, saiu com a vitória, ok? Ou foi uma boa atuação do Flamengo? A atuação que ela é registrada pelo placar. Ele ganhou o jogo. Porque se não ter o gol da bola parada, a gente estaria falando de um 0-0. Até o Data ESPN mostrou isso antes do jogo, né? Qual era a possibilidade de vitória, que era a bola parada, que é muito boa, e o Flamengo conseguiu se organizar e fazer 1-0. Então ele sai com um resultado que impõe ao Internacional uma postura diferente em Porto Alegre. Então o Flamengo vai ter mais contra-ataques, vai ter uma situação um pouquinho diferente. Isso não quer dizer que vai morar no contra-ataque, ficar tomando pressão do Inter. Eu costumo dizer que mata-mata você tem mais emoção do que um jogo bem jogado. Esse daqui teve outra característica, não teve nem emoção e nem um jogo bem jogado, das duas partes. Inter pode jogar melhor e o Flamengo também. Eu vejo o Flamengo numa condição de levar o time até as quartas de final da Libertadores da América na terceira semana de setembro. Na terceira semana de setembro, dá mais de um mês em relação ao dia de hoje, ele terá o Samuel Lino diferente, o Carrascal um pouco mais adaptado, o Saul Niguez, ele poderá ter alguns jogadores recuperados. A gente não pode esquecer que este Flamengo que entrou em campo hoje não tinha o meio de campo que durante boa parte foi visto e tido, e era mesmo, o ideal da equipe, que era Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Esses caras não estavam, então é um Flamengo diferente, que eu não acredito que esteja ao gosto do Felipe Luiz, mesmo ele tendo sido um grande aluno de Diego Simeone. Não dá para jogar com essas referências no Flamengo, e ele tem jogadores para mais. O Flamengo mais posicional, organizado, assim, em termos posicionais mesmo, surgiu no finalzinho do jogo, quando você tinha Luiz Araújo, Carrascal e Cebolinha e o Pedro à frente. O que ele tentou fazer durante o jogo é usar os jogadores que estão mais adaptados, não trazer novidades para um jogo logo no início. O Carrascal de início não dá, nem o Saul Niguez. Então ele foi com o Luiz Araújo, que está acostumado a realizar até uma função por dentro, embora tivesse mais pelo lado, o Samuel Lino no lado esquerdo, Plata e Bruno Henrique por dentro. Só que aí o meio de campo fica o meio de campo mais esvaziado. Aí precisa do Jorginho, e quando o Alan conseguia fazer a saída organizada lá de trás, laterais se projetavam e os atacantes circulavam por dentro. Ali o Flamengo conseguiu ter algumas boas jogadas. E o Inter esperando demais, porque quando você tem o Tabata, Alan Patrick, o Richard e o Wesley, não dá para ter esses jogadores apenas como marcadores. É importante que eles se dediquem, mas com a posse de bola o Inter tinha que jogar, e só buscou isso no segundo tempo. Em Porto Alegre vai ter que ser muito diferente. É pressão de torcida, o Inter vai para dentro da área. Finalzinho do jogo também talvez mostre um pouquinho do que vai ser o Inter no jogo da próxima semana. O Flamengo ainda não levou, o resultado é bom, porque é uma vitória, mas é um resultado que dá ao Internacional uma boa conversa durante a semana, uma conversa de confiança, porque pode fazer 1-0, pode decidir depois nos pênaltis. Vai ser um jogo, aí sim vai ter emoção. No jogo da volta eu garanto para vocês que ele vai ser emocionante. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? Acabamos de ver aí uma vitória do time do Flamengo por 1-0. Onde o Flamengo praticamente só jogou o primeiro tempo, né? O Flamengo não voltou para o segundo tempo, infelizmente, né? Eu não sei o que foi que aconteceu, mas o segundo tempo o Flamengo não voltou da mesma forma, né? Pode se falar, mas os caras cansaram e tal, mas foi desde o início do segundo tempo
a gente já viu essa diferença no time do Flamengo, né? A gente já viu essa diferença aí no Mengão desde o início do segundo tempo. Então os caras não voltaram para o segundo tempo. Não foi algo que aconteceu depois de 20, 25 minutos, quando a galera cansou, mas sim no início, já no início do segundo tempo, os caras totalmente um jogo diferente do que foi no primeiro tempo. Ao do primeiro tempo o Flamengo teve sim as melhores chances, criou mais, aonde deixou o Internacional totalmente na sua área de defesa, né? Tinha momentos que o time do Flamengo estava todinho, praticamente só o Rossi no campo do Flamengo, mas o restante estava todo dentro do campo do Internacional, e coisa que não se repetiu no segundo tempo, né? O segundo tempo o Flamengo deixou muito a desejar, né? Tivemos aí também a estreia do Carrascal, que não foi por lá essas coisas, né? Mas lógico, a estreia tem muito o que evoluir, né? Hoje o Plata não jogou bem, né, na minha opinião, mas, né, o Flamengo jogando aí sem o Arrascaeta. Vamos ver também como é que o time do Flamengo vai se comportar dentro do Beira-Rio, né? Lembrando que o Flamengo venceu o primeiro jogo por 1-0, então um empate, o Flamengo avança para as quartas de finais da Copa Libertadores da América. Mas e aí, o que é que vocês acharam dessa partida do time do Flamengo? O que é que vocês acharam de ambos os tempos, né? O Emerson Royal saiu machucado, lesionado, né? Não foi só um machucado, segundo as informações aí, o Emerson Royal realmente se lesionou, né? Aí nessa partida, então eu vi até também algumas vaias da torcida com ele, mas o cara estava lesionado, né? Tava no sacrifício ali. O Felipe Luiz, eu acredito que decidiu segurar essa alteração para o segundo tempo, né? Mas, e aí, as demais coisas, o que é que vocês acharam a respeito dessa partida? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.